Visite nossa sala de oração que funciona todas as quartas a partir das 19 horas pelo aplicativo Zoom. O link da sala é disponibilizado nos grupos de WhatsApp da igreja. E você já sabe, às 20 horas tem campanha de oração nos lares e às 20h30 tem reflexão bíblica no canal da Iboa no YouTube. E na próxima quarta-feira a palavra será ministrada pelo nosso pastor Jedaías Azevedo, que já está de volta. Doe uma cesta básica e abençoe vidas. Entregue as cestas na Iboa em data e horário agendados com a administração ou faça a transferência bancária para a conta corrente da Iboa enviando o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.br com identificação do destino da oferta. Os dízimos, ofertas e contribuições missionárias deverão ser feitos via transferência bancária para a conta corrente da Iboa. Identifique o destino da sua oferta e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.br. Os dados bancários estão aqui na tela e também no boletim. Seja um doador missionário e faça missões acontecerem. A qualquer momento você pode transferir a oferta para a conta corrente da Iboa encaminhando o comprovante de transferência para o e-mail financeiro@iboa.com.br identificando o destino da oferta. Nosso desafio de leitura bíblica em 6 meses já vai entrar na 4ª semana. Nossas famílias estão se reunindo diariamente às 20 horas para orar, ler a palavra de Deus e entoar louvores. Às segundas-feiras você receberá o devocional Minha Casa de Joelhos com indicação das leituras bíblicas, cânticos e motivos de oração. Participe! O Ministério de Oração convida você para um bate-papo bíblico online. O encontro será mensal, com o objetivo de esclarecer dúvidas da Bíblia relacionadas aos textos lidos no Devocional da Família. Anote suas dúvidas e marque na agenda. O primeiro bate-papo será no dia 12 de julho, às 20 horas e 40 minutos, pelo aplicativo Zoom. A Igreja Batista do Olho d'Água, considerando a publicação da portaria número 38, de 10 de junho de 2020, do Governo do Estado do Maranhão, comunica aos seus membros e congregados que iniciará o retorno gradual de suas atividades presenciais a partir do dia 5 de julho de 2020, observando as seguintes diretrizes gerais. 1. Os cultos matinais e a escola bíblica dominical continuarão a ser realizados apenas por meio virtual, tendo em vista que permanecem suspensas as atividades presenciais nos estabelecimentos educacionais e congêneres. 2. Os cultos dominicais vespertinos ou noturnos serão realizados de forma presencial, com duração de 60 minutos cada, e transmitidos através das plataformas digitais em horários a serem divulgados nas redes sociais da Iboa. Será disponibilizado um número limitado de assentos para a participação nos cultos presenciais, mediante sistema de agendamento prévio a ser oportunamente divulgado nos grupos de WhatsApp da igreja, a fim de garantir o respeito à lotação máxima permitida pelas normas sanitárias pertinentes. 3. Os cultos das quartas-feiras serão realizados conforme a sistemática estabelecida para os cultos dominicais, vespertinos e noturno. 4. A participação nos cultos presenciais da Iboa estará condicionada à observância de todos os cuidados de higiene, distanciamento social e etiqueta respiratória por parte de seus membros, congregados e visitantes, tais como o uso obrigatório de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a proibição de aglomerações e outras medidas. 5. As pessoas integrantes dos grupos de risco definidos na portaria número 38/2020, idosos, pessoas com pneumopatias ou cardiopatias graves, imunodeprimidas, doentes renais crônicos, gestantes e etc., não poderão participar das atividades presenciais da igreja, restringindo-se à participação por meio virtual. 6. Permanecerão suspensas as atividades presenciais do Ministério Infantil e do Ministério de Berçário enquanto perdurar a suspensão de atividades presenciais nas escolas e creches. 7. Os atendimentos pastorais poderão ser realizados presencialmente ou por meio virtual, sempre mediante agendamento prévio junto à Secretaria da Igreja. 8. As reuniões de pequenos grupos multiplicadores e dos demais ministérios serão realizados sempre que possível de forma virtual. Havendo necessidade de reuniões presenciais, a sua realização deverá contar com o menor número possível de participantes, observando todos os cuidados de higiene, distanciamento social e etiqueta respiratória. 9. A administração da Iboa tem adotado todas as medidas necessárias para a preservação da saúde e da segurança de cada um dos irmãos, mediante rigoroso cumprimento das exigências sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes, tais como limpeza, higienização e sanitização do ambiente e de todos os utensílios e instrumentos utilizados nos cultos presenciais, disponibilização de locais adequados para a higienização das mãos, além de álcool em gel e outros materiais de higiene, limpeza constante dos aparelhos de ar-condicionado, dentre outras medidas. 10.
A administração da IBOA fará constante acompanhamento das normas e diretrizes sanitárias estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes e adotará as medidas necessárias para a retomada integral das atividades presenciais da Igreja, emitindo novos comunicados e orientações sempre que necessário. Em Cristo, a diretoria. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Neste povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós
Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sonda-me, Senhor, tu me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra,
acho só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Então, fui convidada para estar aqui nesse momento de oração com vocês e eu quero estar compartilhando, com vocês uma palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, que fala. Vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então, queridos, nesse momento de pandemia aí que a gente está passando, nessa situação atípica, em que a gente está vivendo, eu acredito que é um tempo que Deus nos deu para que a gente pudesse estar valorizando aquilo que de fato é importante, A nossa família, que é o bem mais precioso que Ele poderia nos dar, gastando, tempo de qualidade com eles, buscando mais a palavra do Senhor, buscando se alimentar verdadeiramente, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ensinando, os verdadeiros princípios e valores eternos. Então, nesse tempo, eu creio que Deus, Ele nos deu uma grande oportunidade e Ele continua nos dando para que a gente desacelere, para que a gente comece realmente a descansar nele, a entregar todas as coisas nele, sabendo que nós não podemos mover nada se assim Ele não quiser.
Então que a gente possa verdadeiramente confiar no Senhor, esperar nele, porque o mais ele vai fazer por nós. Deus é um Deus bom, em todo tempo ele é bom, ele faz infinitamente além do que a gente pede ou espera. E eu creio que essa reflexão que eu estou trazendo é um momento da gente se ressignificar, da gente se reinventar, né? É um tempo da gente compartilhar e aprender com outras pessoas. É um tempo em que a gente está amadurecendo, em que a gente está se fortalecendo. É um tempo de aprendizado mesmo, em todas as áreas das nossas vidas, né? Deus está tratando e forjando nosso caráter para que a gente possa ser pessoas melhores, que a gente possa ter mais paciência, que a gente possa ter sabedoria naquilo que a gente vai fazer. Então, assim, que nesta manhã nós possamos estar entregando as nossas vidas a Deus, que nós possamos estar entregando o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos afazeres, que nós possamos estar consagrando todas as coisas a Ele, que nós possamos esperar o tempo dele para que tudo se estabeleça. Porque a Bíblia diz que existe um propósito, né, debaixo do céu para cada coisa que acontece. E eu creio que tudo que Deus faz é bom, né? Então a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada, não é verdade? Então que nesse tempo que Ele tem dado pra gente, nós possamos estar verdadeiramente convictos, né? De que foi um tempo em que Ele já tinha escolhido para que nós pudéssemos estar unidos em oração, unidos em comunhão, mesmo que às vezes seja uma comunhão virtual, não interessa, o que importa é que a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo lançada e o amor dele tem chegado nos lares. Então, que nós possamos estar orando, né, por todas as famílias, pela nossa igreja, pelos nossos ministérios e pelos líderes, né, que nós possamos estar fechando os nossos olhos nessa manhã, agradecendo a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Deus, por mais um dia, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigada porque Tu nos dá, Senhor, livre acesso. Obrigada, Senhor Deus, porque até aqui a Tua forte mão tem nos sustentado. Nesta manhã eu quero entregar a Ti, Senhor Deus, a minha vida e a vida de todos que estão ouvindo, de todos que irão assistir o culto, Pai. Que Tu possas estar abençoando cada um de nós, a nossa igreja aí boa. Que os irmãos sejam ricamente abençoados, fortalecidos. Que logo, logo todos nós possamos estar nos abraçando, nos confraternizando. Que nós possamos ter muitos testemunhos, Pai, desse tempo. Que Tu possas estar derramando do alto céus as Tuas bênçãos sem medida sobre cada lar, meu Pai, que aqui ouve a Tua mensagem. Que nós possamos estar também Te pedindo que Tu venhas curar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, todas as pessoas que precisam nesse momento da Tua cura. Deus, que Tu possas renovar as forças de cada um, que Tu possas estar, Senhor, a cada dia acolhendo, que Tu possas estar a cada dia ensinando, dando sabedoria e que Tu possas, meu Deus, estar dando as instruções corretas que Tu sempre dá para os Teus líderes, por pastor Gedaías, para os pastores da nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço e por fé já quero Te agradecer. Amém. Você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe
quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, Com Jesus, com Jesus, com Jesus, vem. quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a tua própria vida. Sei que você não conhece, mas eu quero lhe falar. Quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, Com Jesus, com Jesus, com Jesus. deixa tudo então, vem, seja feliz também. 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 Deixa tudo então, vem. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Ainda que estando aqui nesse último domingo de junho, quando nós estamos gravando este sermão para compartilhar com os irmãos, porque eu deveria já ter voltado no início dessa semana, mas a empresa aérea Latam adiou a nossa passagem, cancelando o voo que seria durante a semana e marcou esse voo para este domingo. Então, enquanto os irmãos estiverem assistindo, participando deste sermão, eu devo estar dirigindo em direção a Miami para pegar o meu voo de volta e chegar então em São Luís, com a graça de Deus, já na tarde da segunda-feira. Por isso, nós pedimos e esperamos que os irmãos continuem nos acompanhando em oração e pedindo a direção de Deus para tudo o que devemos fazer. A nossa igreja deverá iniciar gradativamente as suas atividades, obedecendo e andando conforme as orientações das autoridades.
e por isso já alguns atendimentos já serão desenvolvidos durante esta semana na administração da igreja, a partir da terça-feira, e nós esperamos a compreensão e participação de todos os irmãos com o objetivo de atingirmos aquilo que o Senhor quer para nós como igreja. Eu dou graças a Deus pela diretoria da igreja, pela administração da igreja, pela comunicação da igreja, pelo Ministério do Patrimônio da igreja, pelo Ministério de Evangelismo e Missões, que nunca parou, pela Escola Bíblica Dominical, pelos pequenos grupos nos lares, pelas mulheres, os jovens, os adolescentes, enfim, em cada área da vida da igreja, todo o desenvolvimento da vida da nossa igreja. E, sobretudo agora, na preparação para que a gente possa ter a oportunidade de, dentro do protocolo que tem sido estabelecido pelas autoridades locais, nós podermos realizar o culto presencial. Os irmãos receberão as instruções devidamente relacionadas para como nós deveremos fazer. Estou com muita saudade e com vontade de poder estar com os irmãos outra vez. E como nós, neste mês de junho e também no mês de julho, nós como igreja estamos desenvolvendo o tema de uma igreja e pastor, pautados na palavra de Deus. Infelizmente eu não estava aí com os irmãos, porque tive que vir no final de maio para aguardar o nascimento de minha neta. A propósito, ela está muito bem, crescendo, abençoada por Deus, e nós agradecemos aqueles irmãos que lembram e mandam nos dizer que estão em oração por estes sentidos. Mas, como eu dizia, infelizmente, porque no dia 2 de junho, nós completamos 8 anos a direção espiritual e como presidente da Igreja Batista do Olho d'Água. E os irmãos sabem que ano após ano eu tenho o compromisso de renovar com os irmãos e quero fazê-lo nesta manhã de maneira especial com os irmãos. O compromisso de que durante todo o ministério e a minha vida com os irmãos na liderança desta igreja, os irmãos podem ter a certeza de que eu jamais vou usar o púlpito da igreja para outra finalidade que não seja ensinar a palavra de Deus. Jamais farei uso ou abuso da autoridade pastoral ou mesmo da autoridade como presidente da igreja para qualquer fim pessoal. O propósito nosso de servir e adorar ao Senhor. Também é meu compromisso com Deus e minha aliança com Deus e com os irmãos de que eu jamais vou mexer, tocar em qualquer parte do dinheiro da igreja, a não ser aquela que é designada para o sustento da minha família, conforme decisões que a própria igreja tem desenvolvido. E a outra parte da nossa aliança com os irmãos é de que eu jamais vou tocar indevidamente em qualquer mulher da nossa cidade ou da igreja, com nenhuma delas, a não ser a minha própria esposa. São nossos compromissos morais com os irmãos. E nesse cumprimento do 8º ano na liderança da igreja, caminhando para o 9º ano na liderança com os irmãos, nós queremos sim caminhar e viver como uma igreja pautada na palavra do Senhor. É assim então que, vivendo como uma igreja pautada na palavra do Senhor, foi muito bom receber dos irmãos o carinho e todo o cuidado logo no domingo seguinte, no segundo domingo do mês de junho, quando é comemorado o Dia do Pastor, e vários irmãos encaminharam mensagens, a homenagem lindíssima preparada pela liderança da igreja, e especialmente a Alexandra, com a apresentação e com o vídeo, com tanta coisa linda e mensagens maravilhosas que os irmãos nos enviaram. Muito obrigado por todo esse carinho dos irmãos. Então, nós estamos em junho e estamos num tempo de uma igreja pautada na palavra, uma igreja e seu pastor
pautados na palavra. E eu quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia, então, na carta de Tiago, no capítulo de número 2, nos versos de 14 a 26. E é assim que nós lemos a partir do verso de número 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé teórica? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É importante que nós consideremos, ao pensarmos nesta porção das Escrituras que é tão esclarecedora e tão necessária para os dias de hoje, porque mais do que nunca neste tempo de pandemia, neste tempo de 2020, neste ano e neste período em que nós vamos atravessando, nós percebemos de que, inclusive, a expressão utilizada como fake, notícias fake, produtos fake, moda fake e dinheiro fake. Tantas coisas falsas ou apenas retórica apresentada que tem mostrado para a humanidade de que nós precisamos refletir seriamente sobre o verdadeiro conteúdo daquilo que nós vivemos e com com as situações com as quais a gente se compromete ou aquilo que a gente declara. Neste tempo, mais do que nunca, está provado de que uma fé teórica não conseguirá levar você ou eu para receber a coroa da vida. Uma fé teórica apenas, uma fé apenas declarada de boca, ainda que cantada em melodias tão bonitas, uma fé apenas apresentada por fora, ela não fará efeito para a salvação verdadeira de alguém. E isso é importante de se ver. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que alguns discutem de que
Tiago estaria em conflito com o apóstolo Paulo, quando Paulo apresenta na carta aos Romanos de que a fé é fundamental e sem fé é impossível alguém experimentar justificação. Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos. Nós vemos escrito na carta aos Hebreus mais de uma vez de que o justo viverá pela fé e é impossível agradar a Deus sem fé. Mas em todo tempo, quando a Bíblia está falando de fé, a Bíblia não está falando apenas da declaração da boca, embora a gente saiba que a palavra de Deus diga que é preciso confessar com a boca, mas aquilo que falamos com a boca precisa estar em perfeita coerência com aquilo que está no coração, porque o texto da carta aos Romanos, no capítulo 10, nos diz de que é com o coração que a gente crê para justiça e com a boca a gente confessa aquilo que foi crido no coração, e quando nós cremos no coração e confessamos com os lábios, nós demonstraremos a nossa fé. Então não há nenhum conflito entre Tiago e Paulo, uma vez que Paulo está falando de que a fé é quem salva e não as obras, quando Paulo está falando sobre o que inicia o relacionamento do homem com Deus, é a fé. As obras antes de uma fé genuína não podem trazer qualquer efeito na vida de alguém. Ao mesmo tempo, uma fé que é apenas falada, dita, expressada verbalmente, essa fé teórica, ela não é uma fé autêntica com a palavra de Deus, não é uma fé genuína com as Escrituras, não é uma fé relacionada, descrita na Bíblia, não é a fé que apresentada em Hebreus capítulo 11, com tantos exemplos, porque todos os que pela fé verdadeiramente creram, agiram em coerência, em harmonia, em consonância, agiram em perfeita atitude de cumprimento, de sequência do que estavam crendo. Todo o processo da fé nas Escrituras está acompanhado da demonstração prática daquilo que eu verdadeiramente creio. Então, nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos para a advertência de que, se porventura alguém estiver na análise pessoal ou espiritual, em que o Espírito Santo de Deus conduz e faz com que você avalie o seu próprio coração, nós precisamos olhar o perigo de uma fé teórica. Nós vemos a declaração de Tiago de que uma fé teórica é morta. Uma fé teórica é inútil. Uma fé teórica não está pautada na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com os irmãos de que uma fé teórica não pode dar segurança a ninguém. A fé que é teórica, ela torna a vida espiritual da pessoa instável. A fé que se manifesta de forma verbal apenas, ela não traz segurança e desenvolvimento na vida espiritual de uma pessoa. E por isso é imprescindível, porque quando nós temos a verdadeira fé, que nasce como resultado da convivência com a palavra de Deus, porque a fé teórica, ela é construída em mim mesmo. A fé teórica, ela é construída naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. A fé teórica é construída naquilo que eu desenvolvo e relaciono, aquilo que eu imagino, e então isso fará com que eu não tenha segurança estruturada, porque a fé das Escrituras não desaponta. A fé das Escrituras
não fará com que a gente seja desiludido, porque a fé, conforme as Escrituras, é a prova de uma coisa que eu não vi ainda e a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Então, fé teórica não traz segurança, e à medida em que nós estamos precisando e vivendo a situação deste tempo com tanta necessidade de estabilidade, a segurança necessária. O outro aspecto, o segundo que quero colocar, ou compartilhar com os irmãos, que conforme nós vemos em Tiago, a fé teórica não ajuda em crises econômicas, porque a fé teórica não levará você à atitude de socorrer e nem de ser socorrido. A fé teórica não fará com que você tenha ânimo ou vontade de alternar, de recriar, de reinventar. A fé teórica não ajudará uma pessoa em crises econômicas. A fé teórica fará com que você se distancie e vagueie e rode em círculos, perdendo as oportunidades que poderiam aparecer. O terceiro aspecto que é importante vermos nesta manhã é de que a fé teórica, ela não cura uma geração de relacionamentos quebrados. Uma fé teórica não será suficiente para fazer com que relacionamentos sejam reconstruídos, refeitos. E nós vemos nas Escrituras de que o relacionamento de Jacó e Esaú foi reconstruído por causa da atitude de fé que Jacó teve ao lutar com o anjo e em buscar do Senhor que fosse abençoado, porque julgava importante e necessário que a reconciliação com o seu irmão viesse com a bênção do Senhor. Você pode observar então de que a fé teórica não levará à cura de relacionamentos entre marido e esposa, esposa e marido, cura de relacionamentos entre pais e filhos, a cura de relacionamentos entre membros de igrejas e de pastores com membros de igrejas, de pastores entre si, de concorrentes no comércio, na indústria e em todo lugar, nas atitudes da sociedade, entre vizinhos, entre parentes de um modo geral, ou entre as classes sociais. Nós estamos vendo o tempo de tantos conflitos e manifestações pelo mundo inteiro por conta da atitude tão equivocada, mais que isso, uma atitude tão inadequada, horrível verdadeiramente, quando aquele homem de cor negra foi sufocado pela atitude daquele outro homem de uma atitude completamente horrível, o senhor Floyd. Como lamentamos que ainda o ser humano tenha estas atitudes raciais, atitudes de divergência e diferenças. A verdadeira fé fará com que a gente ame ainda que seja o pecador. Ame ainda que seja o pecador, embora não ame o seu pecado, mas a gente deve amar a todos como o Senhor amou. A fé teórica trará dificuldades e não permitirá que o milagre seja operado. A atitude e a fé apenas teórica que Naamã manifesta no começo faz com que aquele homem quase perca a oportunidade do seu milagre. A fé teórica não opera milagres. A fé teórica não faz com que milagres sejam experimentados. Por isso, nós precisamos fugir completamente de toda e qualquer natureza de apenas um contexto teórico na nossa vida espiritual. A fé teórica não estimula
a liderança, muito menos os liderados. A fé teórica dos membros não estimula os pastores, e a fé teórica dos pastores não estimula os liderados na igreja para seguirem-no. Então, seguindo, como podemos seguir a Jesus? A sua atitude, o procedimento de Jesus demonstra acima de qualquer teoria, porque o Senhor era verdadeiramente aquele que estava praticando e ele demonstrava suas atitudes. A fé teórica não pode ajudar o desenvolvimento da vida de uma igreja. Pastor e igreja precisam ter uma fé genuinamente bíblica. Membros da igreja, líderes dos ministérios da igreja, os membros da diretoria da igreja, todos nós precisamos ter uma fé autêntica nas Escrituras, pautada na palavra, porque só a fé autêntica, como nós veremos ainda na segunda parte, a fé autêntica fará verdadeiramente a diferença. Ainda, a fé teórica, ela não gera nova criatura. Talvez nós pudéssemos dizer de que a fé teórica está dentro daqueles 50% da classificação que Jesus manifesta sobre a semente que foi jogada nos 4 tipos de terreno. Há uma semente que caiu na terra da beira do caminho, há a semente que caiu em terreno pedregoso, e há a semente que caiu no meio dos espinheiros, e há a semente que caiu na terra fértil. O Senhor diz que a semente que caiu entre os espinheiros, ela gera, nasce, mas é sufocada pelos cuidados deste mundo. A fé que é gerada, ou a semente que cai no meio de pedras, do terreno pedregoso, ela também germina, mas não cria raízes, não se sustenta, não se desenvolve. A fé teórica não gera nova criatura, não gera vida durável, não gera vida sólida. E é por isso que é importante que nós não tenhamos e estejamos sempre avaliando se nós estamos vivendo uma fé teórica ou uma fé prática. A fé teórica não estimula a santificação, porque a fé teórica está baseada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. A fé teórica, ela é construída em mim mesmo, porque a fé bíblica, ela é centrada em Deus e é pautada na palavra. A fé teórica não estimula a pessoa a romper com o pecado. A fé teórica não estimula a pessoa a reconciliação, não estimula a pedir perdão. A fé teórica não gera humildade. A fé teórica não conduz a pessoa a purificar e até mesmo acha que, como está normal e todo mundo está fazendo, o pecado que era pecado já não é pecado mais, e assim aqueles que estão vivendo numa fé teórica vão continuando no modus operandi de vida e continuando nos pecados sem buscar uma vida de santidade, uma vida de santificação diante do Senhor. A fé teórica não estimula a santificação. A fé teórica não ajudará você a suportar sofrimentos. E sofrimentos fazem parte da vida. E sofrimentos fazem parte da vida de um discípulo do Senhor. E sofrimentos fazem parte da vida da igreja do Senhor. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos dispostos a caminhar ainda no meio das lutas e dos sofrimentos e das dificuldades. E experimentando a bênção e o cuidado de Deus quando o Senhor manifesta para nós. A fé teórica não ajuda a suportar sofrimento. A fé teórica, ela não gera crescimento na vida da pessoa. Não há como crescer
Entra a semana e passa a semana e a fé teórica faz da pessoa um domingueiro. E às vezes nem tão domingueiro. A fé teórica faz da pessoa um esporádico, um de vez em quando, um aqui e ali. A fé teórica faz com que a pessoa priorize as coisas deste mundo. A fé teórica não traz desenvolvimento espiritual, não há crescimento. Situações que poderiam já ter sido vencidas e deixadas para trás ainda continuam perturbando e agindo, e as mesmas frases, as mesmas desculpas que algumas pessoas costumam ter para lançar toda a sua frustração ou culpa para a igreja, para o evangelho, para Deus, para os irmãos, para outras pessoas. A fé teórica não deixa você crescer porque ela é vazia. A fé teórica, ela trará muita dificuldade para a sua vida. Por isso o Senhor Jesus disse que na prática da vida cristã, o nosso falar, o nosso viver deve ser sim, sim e não, não. A fé teórica impedirá o seu crescimento espiritual. A fé teórica não salva. Irmão, olha aqui para mim e presta atenção. A fé teórica não vai conduzir você a salvação alguma. Somente a verdadeira fé, que nós compartilharemos com os irmãos logo mais à noite. Somente a verdadeira fé faz verdadeira diferença na vida da gente. Somente a fé verdadeira levará a pessoa a um encontro com o Senhor nos ares. Somente a fé verdadeira levará você às mansões celestiais. Somente a fé verdadeira permitirá que você entre nas bodas do Cordeiro. Somente a fé verdadeira permitirá que, associada à santificação, você possa ver o Senhor. Somente a fé verdadeira fará com que nós encontremos os nossos entes queridos que já partiram para a eternidade. Tiago nos adverte muito severamente. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Meu irmão, não adianta você saber, conhecer, até poder discutir com outros sobre os aspectos teológicos dos textos das Escrituras, saber do ponto de vista bíblico com conhecimento. É preciso crer verdadeiramente. Então, lança fora do seu coração. Se você está me ouvindo nesta manhã e o Espírito de Deus toca o seu coração e te diz: meu irmão, meu filho, retira toda apenas verbalização da sua fé, porque a verdadeira fé se manifesta do ponto de vista prático em todos os sentidos. Nós veremos logo mais à noite de que Tiago aqui, ao dar o exemplo de ajudarmos socialmente alguém, ele não está dizendo que é a única maneira de demonstrar a fé verdadeira. Ele afirma aqui como um dos exemplos, e nós veremos dentre estes os outros exemplos nas Escrituras. A fé pautada na palavra é a única que pode me salvar e te salvar. Uma igreja pautada na palavra não pode viver uma fé teórica.
Um pastor pautado na palavra não pode viver uma fé teórica. Irmãos, vamos viver a fé autêntica em Jesus. Deixa eu orar com você nesta manhã. Você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Senhor, eu não quero viver uma fé teórica. Você observou o que Tiago nos diz na Escritura? Então põe a mão no seu coração assim. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Ó bendito e eterno Deus. Senhor, Tu sondas os nossos corações e o Senhor conhece a gente. Pai, tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, cada pessoa que junto comigo agora está levantando o pensamento diante do Teu altar. Senhor, Tu purificas os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Senhor, nós queremos demonstrar a nossa fé através das mais variadas formas de manifestação, demonstrar uma fé autêntica, uma fé bíblica, uma fé orientada, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. E é nesse momento que eu peço, ó Espírito de Deus, vá ao encontro desta pessoa. Em nome de Jesus, Pai, vai ao encontro deste teu filho e toca-lhe o coração. Renova, Senhor Deus, o seu ânimo interior. A verdadeira fé seja gerada pelo Espírito Santo ao ler a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom domingo, neste domingo, dia 28, e logo mais à noite nós estaremos aqui, junto com os irmãos, mais uma vez.